Fala, turma, essa pasta é para gestante. Se você é gestante, esse tem que ser o seu primeiro vídeo, que a gente vai bater um papo bem rápido. Vou falar sobre o primeiro trimestre de gestação. Fiz até uma colinha aqui, ó, para eu não esquecer nada e falar tudo para você sobre esse primeiro trimestre. Então é o seguinte, primeiro, eu tenho a parte teórica toda, né? Eu sou formada em educação física, já tem muito tempo que eu estudo isso. Já tive muitas alunas gestantes, principalmente alunos que eram atletas, estavam comigo, continuaram. E hoje eu vou passar para vocês não só a parte teórica, mas também aqui, ó, parte prática. Isso mesmo. Já estou sexto mês, inteirando, já acabando o sexto mês, indo para o sétimo. Então, que esperar para gravar esse vídeo, para chegar nisso aí, para poder passar também essa parte prática, porque ela é muito importante, tá? Porque a gente é cheio de teoria, mas na hora que chega na prática, a gente fica também meio confuso. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa para vocês. O que eu posso fazer no primeiro trimestre, o que eu não posso fazer e o que eu devo fazer. Então, isso é muito importante. Eu quero que vocês, depois do vídeo, quem tiver dúvida, pode me mandar e eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, os médicos, toda vez que descobrir estou grávida, não faz nada, não façam isso, principalmente se vocês já forem ativas, não parem de fazer as coisas, não é para parar. E quem não for fisicamente ativa, não vai começar a fazer um monte de coisa. Você pode caminhar, você pode fazer um pilates com uma pessoa especialista nisso, e você pode fazer alguns trabalhos de pelve, tá? Então isso é muito importante. Então vamos lá, o que eu devo fazer? Se você já é ativa, continue as suas atividades. No primeiro trimestre, você pode continuar suas atividades normalmente, exceto, eu vou falar, atividades de alto impacto, eu não recomendo, tá? Eu já vou explicar porquê, mas eu não recomendo atividade de alto impacto. A atividade de risco, então, por exemplo, eu sou mountain biker, eu vendi minha bike. Tá, eu poderia pedalar? Poderia, mas o risco de tombo, o risco de queda, de bater um guidão na minha barriga. Então, quem joga vôlei, por exemplo, tomar uma bolada na barriga, então são algumas coisas realmente que a gente tem que evitar. Outra coisa, deixa eu explicar para vocês por que a gente não deve correr. Aí todo mundo fala, não deve correr por causa de impacto. Impacto é o de menos, tá? É o pior dos seus problemas. Por quê? Porque a gente tem líquido amniótico para proteger o bebê. Então não é um problema. Agora, um grande problema é a termorregulação e o aumento da frequência cardíaca, que pode gerar uma hipóxia para o seu bebê. Isso é uma falta de oxigênio. E a gente sabe que o primeiro trimestre é a fase principal, porque é a formação do bebê. Então, quando o seu corpo entra em hipertermia, isso é um aumento da sua temperatura, há um grande risco de, por exemplo, uma má formação do tubo neural. E a gente não quer isso, né? Então a gente previne não aumentando a nossa frequência demais. Então não pode tomar sauna, né? Tem essas coisinhas aí também. E não pode aumentar demais a frequência cardíaca, então é difícil controlar. O ideal é que você tenha até aquela fita cardíaca e o relógio para fazer esse controle. Eu posso chegar no máximo a 75%, e já é o máximo, tá? Da frequência cardíaca. O ideal é ficar entre 65 e 70. Agora, se você não sabe a sua frequência cardíaca, não sabe o seu percentual de frequência cardíaca, existe uma zona, que é uma zona de controle, que é de 140 BPM. Uma coisa importantíssima, então vamos lá, o que uma gestante deve fazer? Toda gestante deve fazer. Eu aconselho realmente fazer alguma atividade aeróbica de baixo impacto. Então, por exemplo, a natação, caminhada, são os mais recomendados. Hidro pode fazer também. E é engraçado quando a gente é atleta, né? No meu caso, a gente fala assim, que eu vou fazer tudo, eu vou. Não, não é assim, tá? E quando a gente estuda, a gente sabe que não é assim também. A gente sente no corpo e a gente sabe o que faz bem e o que não faz. Só para vocês entenderem, eu tô no sexto mês, indo pro sétimo, eu engordei 4 quilos até agora, é o suficiente. O que importa, o mais importante, não é o quanto você engordou, na verdade. Claro que os extremos não são bons, mas é como o seu neném está. Isso é tamanho, peso, se tá ok. Então, outra coisa que eu vou falar para vocês é sobre o assoalho pélvico e seu abdômen. São as musculaturas mais importantes a serem trabalhadas e o glúteo. Então, as 3 coisas que você deve trabalhar muito na sua, aliás, 4 coisas, vou aumentando, né? Mas 4 coisas que você deve trabalhar: glúteo, tá? Costas, questão realmente postural, e o assoalho pélvico e abdômen. Pô, é diferente, assoalho pélvico e abdômen eu vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei aqui algumas fotos para vocês verem. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, a uretra, tá? A vagina, e a gente tem essa musculaturazinha aqui embaixo. Essa musculatura fica assim, ó, embaixo da gente, sustentando. Então a gente tem que trabalhar isso aqui. Eu vou dar uma aula para vocês depois de como trabalhar. Então isso aqui precisa ser trabalhado, tá? Aqui, ó.
Então, gente, esse vídeo é uma introdução para você começar com segurança os seus exercícios em casa. A nossa primeira aula, tá? Aula mesmo, para o primeiro trimestre, vai ser sobre assoalho pélvico, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Eu realmente quis mostrar para você entender o que é. E controle abdominal. A gente vai falar disso. Gestante pode fazer abdominal? Pode, mas tem os abdominais certos e eu vou passar para vocês, tá bom? Então pronto, introdução já foi feita. Se tiver alguma dúvida, comentário, pode colocar aí que eu respondo para vocês. Agora começa a aula.